Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso culto online dessa semana. Para você que não nos conhece, nós somos o grupo de homens da Luterana Renovada. Nossa igreja fica no bairro Pio Correia, na cidade de Criciúma. Em virtude dos acontecimentos atuais, nós estamos impedidos de reunir-nos fisicamente, mas estamos todas as semanas com um culto online para abençoar a sua vida. No culto de hoje nós teremos 2 louvores com o nosso irmão Betinho, teremos também uma mensagem sobre finanças com o Moair Barcelos, falando sobre a live que nós tivemos na semana passada, e logo depois uma mensagem de fé com o pastor Cal, da Luterana Renovada de Maracajá. Fique conosco, eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a sua vida. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acaba. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. A fonte de água viva é o Senhor, enche-me do fogo do Senhor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, meu guia e consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Glória a Deus. Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. A pedido do pastor Cris, eu estou gravando esse vídeo, pontuando alguns assuntos que a gente tratou numa live que tivemos recentemente sobre finanças pessoais e que alguns irmãos não tiveram a oportunidade de participar. Pois bem, naquela ocasião a gente falou sobre poupança, né? Lembrando Provérbios 27:18,
que diz que o que cuida da figueira comerá do seu fruto, né? Poupar é fundamental, né? É bíblico, independentemente do produto financeiro que a gente utilizar para esse fim. O importante é que a gente tenha o hábito de guardar, de poupar. É um princípio básico de gestão financeira pessoal, doméstica, mesmo empresarial. É com a poupança que a gente vai se proteger um pouco mais sobre as crises econômicas como aqui estamos vivendo, né? É a poupança que nos permitirá aproveitar a oportunidade de negócio e também viabilizará investimentos. Falamos também sobre o cartão de crédito, né? Muitas pessoas, infelizmente, têm utilizado o cartão de crédito como um instrumento de endividamento. Basta ver os índices aí que as pesquisas apontam, altíssimos, né? Não sou contra o cartão de crédito, eu mesmo o tenho, porém entendo que o cartão de crédito deve ser usado como um instrumento de rentabilizar as reservas, na medida que a gente, diante de uma oportunidade de comprar algo cujo preço à vista é o mesmo preço a prazo, é óbvio, compre a prazo no cartão e deixe o seu dinheiro ali rentabilizado. O importante é que para cada dívida que tenhamos no cartão de crédito, tenhamos também uma aplicação para lastrear, para que a gente não figure como um endividado ou que aquela conta não seja classificada como endividamento, né? Porque ela está lastreada em uma reserva. Falamos também sobre o critério para gastar nesse tempo difícil. É bem verdade que será um tempo em que haverão muitas ofertas tentadoras, né? As empresas precisam vender, é verdade, então haverão promoções de toda ordem. Mas cuidado, irmãos, sejamos bastante prudentes nesse momento, né? Para não incorrer em endividamento, porque não sabemos o que tem pela frente, o que virá ainda com esse tempo difícil. E não podemos esquecer que a palavra nos ensina que o bom nome é melhor do que muitas riquezas. Então, seja vigilante, amado. Falamos também sobre mesada, um tema pouco conversado, mas é um tema muito importante, porque quando lembramos que a maioria dos pais não ensinam os filhos como lidar com o dinheiro, o governo também não tem qualquer programa voltado para isso. As escolas também pouco falam sobre a administração financeira e as igrejas também não têm se voltado muito para esse assunto. Logo, surge aí então a mesada como um belo instrumento de educação financeira. Para os irmãos que não têm o hábito de dar mesada, eu recomendo que habitue-se, né, como um instrumento de gestão financeira, independentemente do valor, mas que também ao dar a mesada dê também todo o ensinamento, sobretudo bíblico, né, de como lidar com a mesada, né, para qual é o propósito, qual é o critério, qual é o prazo, como aplicar, né? Existe aí inúmera literatura relacionada a esse assunto que podem ser utilizadas para esse fim, mas que ela seja utilizada assim como instrumento de educação financeira. Falamos também sobre a crise que está aí, é uma realidade. Então, logo a situação do coronavírus seja dominada, nós já entraremos aí na crise econômica e financeira, é verdade, lamentavelmente, por mais que o governo tenha empreendido algumas medidas aí para amenizar a situação, mas era uma realidade, né? E por conta dessa percepção, eu deixaria algumas dicas, alguns conselhos aos irmãos. Um deles seria que segure o seu emprego com as duas mãos, amado. E só gaste o seu dinheiro após recebê-lo. Administre com toda atenção as suas reservas. Só use em caso de extrema necessidade, amado. Mapeie toda a situação financeira, identifique todas as suas receitas, todos os seus compromissos financeiros, faça um planejamento, um orçamento, um fluxo de caixa, pelo menos para os próximos 3 meses, e tenha muita clareza da sua realidade financeira. E não saia desse foco, não deixe que nada se desvie dela, né? Eram basicamente esses assuntos que a gente tratou naquela oportunidade. Deus abençoe a todos. Como pude me amar assim,
Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, e mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, um amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, o imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, e mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, um amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, e mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, um amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Aleluia. Olá, queridos, graça e paz do nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Desculpa aí meu traje, mas está frio, eu estou confinado em casa. Eu prefiro estar bem quentinho. Vocês sabem que eu faço parte de um grupo de risco por causa da minha beleza, não por causa da minha idade. Então eu tenho que ficar bem quietinho e bem arrumadinho. Tá bom, amados? O pastor Cris me pediu para compartilhar uma palavra, uma breve palavra, e eu quero compartilhar com vocês, aproveitando o ensejo do que eu ouvi ontem, de um texto que estava sendo usado em favor do confinamento, um texto bíblico sendo usado em favor de um confinamento que não tem razão, mas foi usado. Em Êxodo, no capítulo 22, quando Deus deu a ordem da 10ª praga, no versículo 22, no capítulo 12, no versículo 22,
Moisés diz assim: toma um molho de isopo, molha no sangue que estiver na bacia e marca a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Usando esse texto como como se fosse uma verdade para que nós não saíssemos de casa, como se Deus estivesse dando esta ordem. Eu não vou entrar no mérito desse confinamento, não nos cabe. Eu não vou entrar no mérito do que está por trás disso. A gente não sabe, nós ainda não temos essa compreensão do que pode vir por trás disso. Isso não pode não ser apenas uma pandemia, isso pode ser algo muito mais longo, algo muito mais profundo do que nós imaginamos. Mas eu não consigo atender ou aceitar isso como uma verdade, porque os filhos dos egípcios estavam dentro de casa quando a praga os alcançou. Não é o estar dentro de casa que leva a não ser alcançado ou não ser atingido uma pessoa por algum tipo de enfermidade. O que leva uma pessoa a não ser atingido por qualquer tipo de enfermidade, e eu quero abrir um pequeno parêntese aqui, eu estou falando isso para aqueles que estão com o coração angustiado, para aqueles que estão com medo, e tem muita gente com medo, e eu estou falando disso aqui, eu estou falando aqui de pessoas cristãs, que se dizem cristãs, que estão na igreja, mas que estão com medo do que está acontecendo. Meu irmão, Deus não nos deu o espírito de medo. O medo não deve, não pode, esse tipo de medo não pode fazer parte da vida de um cristão. Você, como homem de Deus, precisa ser o exemplo dentro da sua casa, para sua esposa, para os seus filhos ou para os seus pais, para os seus irmãos, de que o Espírito de Deus é muito maior do que qualquer coisa que possa tentar contra nós. Nós não estamos à mercê do mundo, nós não fazemos parte disso. Quando Noé foi chamado por Deus para cumprir uma ordem, ele estava sozinho, porque a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, o único que era justo, que foi achado justo diante de Deus, e durante mais de 100 anos Noé cumpriu uma ordem. A Bíblia diz que Noé fez tudo conforme Deus havia determinado. Quando Moisés recebeu a ordem de Deus para construir o tabernáculo, a Bíblia diz que Moisés fez tudo conforme Deus havia determinado. Se você olha os livros históricos da Bíblia, livros de Juízes, 1 Reis, 2 Reis, os livros de Crônicas, você vai ver que todas as vezes em que o povo de Israel foi atormentado, é porque eles estavam se voltando contra Deus, eles tinham esquecido de Deus. Eles estavam em desobediência às ordenanças, aos mandamentos de Deus. Deixa eu te dizer algo muito sério. Qualquer tipo de enfermidade ou qualquer tipo de pandemia só vai chegar sobre você se você estiver em desobediência. Nós não fomos chamados para desobediência. Ah, pastor, mas nós temos o sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre aqueles que estão com Ele. O sangue de Jesus não está sobre o mundo. O sangue de Jesus está sobre aqueles que estão com Ele. Ele é a videira e nós somos os ramos. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Sem Ele, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não fomos chamados para colocar medo no mundo. Nós fomos chamados para dividir a verdade dele. Quando Moisés chama o povo para estar em sua casa comendo da Páscoa, comendo do Cordeiro, onde o sangue está sobre a verga da casa, quando o anjo da morte passou, ele sabia onde era para ir.
porque o anjo da morte foi determinado por Deus, foi ordenado por Deus para cumprir aquilo que era para cumprir. Eu vou aqui parafrasear um pouco, tá? O anjo da pandemia está circulando o mundo, mas ele não vai alcançar os filhos de Deus que estão em obediência. Pode ter certeza disso. Fica fácil de nós vivermos isso, entendermos isso, porque mesmo quando as coisas ruins aconteciam a Israel, por exemplo, vou dar um exemplo, quando Nabucodonosor atacou Israel, a Bíblia diz que Deus determinou isso. Quando Naamã atacou Israel, a Bíblia diz que Deus determinou isso. Talvez, por favor, talvez, Deus tenha determinado que a China tenha liberado isso, para que nós acordemos como igreja, para que nós nos coloquemos como homens de Deus aos pés do Senhor. É Ele quem faz, é Ele quem determina, é Ele quem dá. Não somos nós, nem é a China. Amém, queridos? Fiquem com Deus, desculpa aí o meu traje de gala. Fiquem com Deus e Deus os abençoe. Infelizmente, nós chegamos ao final do nosso culto online dessa semana. Espero que você tenha gostado e não fique triste, porque nós já estamos preparando um culto muito especial para a próxima semana. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Jesus quer mudar a tua vida, quer transformar, assim como um dia Ele transformou a minha. Ele quer te transformar. Uma feliz Páscoa, que Deus abençoe a todos e não se esqueça, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus abençoe a todos.